Flashback. Como que você é um ateu que rejeita as premissas do ateísmo? Eu tava basicamente nessa posição, mas eu não sabia o que colocar no lugar, cara. Essa que era a treta. End of flashback. Então, pulando mais pra frente, eu já percebi que eu estava começando a ter umas crises de ansiedade enormes. No final da minha graduação e no meu mestrado. Eu estava me sentindo mal. Eu sentia uma angústia que eu não conseguia explicar. E eu não enxergava a causa. Porque veja bem, do ponto de vista do modernismo e do esquerdismo, eu tinha a vida perfeita. Passei nas melhores universidades do país, depois estudei na Yale, nos Estados Unidos, saía com, às vezes, 3 mulheres diferentes por semana, e então estava vivendo o que hoje em dia dizem que é a vida do rei, né? Que é a vida que todos devem almejar. E, entretanto, eu só sentia ansiedade e um vazio existencial que naquela época eu não tinha explicação para ele. Quando eu morei nos Estados Unidos, esse vazio deu uma aliviada, porque eu achava que estava tudo novo, né? Achava que o problema era morar no Brasil com meus pais, que me oprimiam demais, então cheguei à conclusão que eu tinha que me mandar do Brasil porque tinha sido muito bom na primeira vez quando eu estava nos Estados Unidos, acabei fazendo um doutorado fora. E chegando aqui na Inglaterra, as coisas não mudaram em absolutamente nada. Tentar fugir dos problemas funciona no primeiro momento, quando você acha que os problemas são externos, né? Mas quando você percebe que os problemas estão dentro de você, você pode fugir para onde você quiser, que não vai mudar absolutamente nada. Então, assim, morando na Inglaterra, de novo, numa das melhores universidades do mundo, fazendo um doutorado, mesmo estilo de vida, indo para festa, mulheres, etc. E a angústia sempre presente, né? Até um ponto que eu vou, mais uma vez, encurtar essa parte, mas eu tive uma depressão que eu não sabia sequer a causa. Não conseguia sair do quarto mais, não queria comer, não tinha vontade, queria parar o doutorado, não sentia motivação, meu doutorado começou a ir pro saco, porque meu orientador não sabia que eu estava doente, nem eu sabia, enfim. Acabei suspendendo o doutorado, voltando para o Brasil e continuei no mesmo estilo de vida, porque eu achei que o meu problema era Oxford. Eu achei que eu não estava gostando daqui, eu não gostava do clima britânico, não gostava desse chá lixo dos britânicos, metia pau em absolutamente tudo. Nunca enxergava o problema em mim mesmo. Então, voltei ao Brasil achando que ia melhorar por osmose, porque era mudança de ambiente ia resolver o problema. E, obviamente, não resolveu. Então, assim, mais uma vez, encurtando um longo processo, a minha irmã, Deus a abençoe, e o meu cunhado e outras pessoas, padre Edivaldo, amigo nosso, me apresentaram a filosofia de Aristóteles, tá? E eu não vou entrar nesse detalhe porque eu já fiz um vídeo sobre Aristóteles e vou fazer outros vídeos, mas Aristóteles me ofereceu, e depois o tomismo, né, com Santo Tomás de Aquino, me ofereceu um sistema filosófico extremamente coerente, que estava de acordo com a minha experiência de vida, com o meu senso comum e com tudo que eu observava. Então, aquilo que me faltava, porque antes eu começava. Porque um dos problemas que eu me via é que eu ia criticar o ateísmo, mas como eu não tinha nada para colocar no lugar, eu fazia críticas, né, negativas, mas quando me perguntava, então o que você propõe? Qual é a sua visão? Eu não sabia dizer, cara. Porque, pô, pra mim era átomos batendo no outro mesmo. Mas aí eu percebi, fui conhecer o essencialismo de Aristóteles, vi que as coisas não são reduzíveis às partes, que a ontologia do todo é muito mais importante, é muito mais real. Eventualmente entendi a questão da imaterialidade do intelecto, etc, etc. E para essa conversão ter acontecido, tiveram pequenos milagres. Coisas que, para você acreditar que eram coincidências, você teria que ser mais crédulo do que um religioso que o ateu diz ser crédulo.
Por exemplo, a primeira vez que eu resolvi sair de casa para fazer uma boa ação, depois de começar a ler as teorias de Aristóteles a respeito da virtude, primeira vez, eu raramente fazia alguma coisa positiva para alguém deliberadamente. Para quê? O mundo é só, né, maltos, né? Um competindo com o outro o tempo inteiro. Né? Primeira vez eu peguei a minha cachorra e resolvi procurar um asilo para que eu conversasse com os idosos e eles pudessem, né, ter a presença da minha cachorra, bater um papo com alguém diferente. O primeiro asilo que eu achei, já tinha um senhor entrando no asilo. Aí eu parei ele ali, expliquei o que eu queria, ele ficou até, né, o britânico já é meio desconfiado de gente aleatória, né, eu expliquei qual era a minha intenção, ele acabou cedendo, deixou eu entrar, me fez um chá, e eu achei que eu ia ser o cara falando o tempo inteiro, eu que ia contar as histórias, que o idoso estava solitário, ia querer me ouvir. Aí eu contei um pouco sobre o meu doutorado, ele ficou extremamente entusiasmado, e um momento eu perguntei, e o senhor, o que o senhor é? Ele falou, eu sou historiador. Eu falei, historiador? Pô, que legal, o que o senhor é especializado? Lembre-se, o primeiro dia que eu saí de casa para fazer uma boa ação, tá? Eu ainda era ateu, estava só começando a ler Aristóteles. Aí ele falou, eu sou historiador do Novo Testamento. Eu sou especializado no Testamento de Lucas, eu estudo Jesus histórico. Aí você tá me zoando, né? E a partir daquele dia eu perguntei para ele me mostrar, eu não acreditava em Jesus. Eu cheguei a um ponto que eu não acreditava nem em Jesus mais, tá? Eu achava que o Jesus histórico não existia. Por quê? Eu não tinha evidência nenhuma. É porque, né, se o sistema cristão é todo imbecil, então rejeita Jesus também. E a partir daquele dia eu passei na casa desse mesmo senhor todo sábado às 4 horas da tarde. E eu faço isso até hoje. Agora não com lockdown. Ele me explicou como historiador sabe se um aspecto da Bíblia é real ou não, etc. Como avaliar um documento histórico, as provas históricas da ressurreição, etc. e tal. E nós nos tornamos amigos. E foram pequenos milagres como este, um atrás do outro. Mesmo na época que eu estava sofrendo, completamente ateu, eu olho hoje para trás e vejo cada um dos passos que foi necessário para a minha conversão. Que sem cada um desses passos teria sido impossível. E como eu disse, para acreditar que seja puramente sorte, coincidência ou viés de confirmação, é ser religioso, ateu religioso, que a maioria deles são. E não somente isso, eu fui percebendo, principalmente aqui na Europa, antes de voltar ao Brasil, o papel fundamental que a Igreja Católica tem em manter uma sociedade saudável. Eu percebia que, como eu já disse, os países, na época em que o catolicismo era forte, essas loucuras de transgênero, de homossexualismo, eles não eram tão rampantes. Eu comecei a perceber que havia uma apreciação da beleza, que era algo que o meu senso comum sempre me disse, que era objetivo, porque eu nunca consegui entender como que esquerdista e modernista acha museu de arte moderna uma coisa bonita, aquelas coisas horrorosas, o sujeito caga num pedaço de pano, coloca pendurado lá e vende por 2 milhões. E eu olhava para a Europa e via catedrais do século XII, feita por, aparentemente, esses pessoal da Idade das Trevas, um bando de idiota religioso, que não eram iluminados pelo belíssimo ateísmo moderno. E eu via a beleza que eu sempre achei ser objetiva, mas que eu não tinha como defender, mais uma vez, porque era incoerente com a minha visão de mundo. E fui vendo isso, e fui vendo que, né, ao ler Aquino e Aristóteles, que todo esse sistema filosófico entendia a natureza humana de uma forma muito melhor, que se mesclava muito melhor com os dados empíricos que eu tinha da biologia e da minha observação, e da observação de outros, e do senso comum. E comecei a ler sobre as provas de Deus. E chegou um ponto que eu fui convencido pelas provas, a aristotélica, tomista, a prova do primeiro motor, etc. Mas eu ainda fiquei relutante a me converter para o catolicismo. Então eu me tornei meio que, antes de acreditar em Deus, eu me tornei meio que um católico cultural, um sujeito que defende o catolicismo, acha que ele é importante para a sociedade, mas que ele não precisa da historinha que o catolicismo inventou. O catolicismo, por alguma razão milagrosa, compreendeu a natureza humana, compreendeu a beleza, compreendeu a sociedade, construiu a sociedade, mas isso foi... Mas a parte de Jesus e o resto eles colocaram ali para enfeitar, sabe? Para ficar mais palatável. Então essa era a minha visão. E eu era muito iluminado
para precisar daquela parte. Então eu vou só aceitar os ensinamentos e recusar a parte teológica, porque teologia é para idiota. Você vê que a soberba ainda estava lá, né? E depois, com Aristóteles, eu passo a acreditar nesse Deus, mas é um Deus muito aristotélico, eu me torno quase que um deísta, né? Um Deus que está lá, sustenta o mundo em existência, mas não é aquele Deus pessoal. E eu fiquei assim por um certo tempo. Mas em um dado momento, eu tive a humildade de perceber o seguinte, que era impossível que uma única instituição tenha conseguido compreender tantas coisas corretas a respeito do mundo e da humanidade sem estar correta em sua essência, né? Então eu resolvi em um momento dar uma chance à Igreja Católica, comecei a ir à missa, comecei a ir aos dominicanos aqui em Oxford, ter debates filosóficos, teológicos, e de pouco em pouco eu fui percebendo que a minha humanidade estava voltando. Porque não é suficiente, hoje eu percebo, não é suficiente simplesmente acreditar nesse Deus que fica lá, esse Deus que você reza uma vez ou outra. Você tem que criar uma conexão emocional com Cristo. Porque Cristo morreu por nós. Deus se fez homem e morreu por nós. Você entende o quanto que isso é poderoso? As pessoas reclamam que o mundo é cheio de maldade, etc., muito sofrimento, e que onde há Deus nesse sofrimento. Mas veja que o Deus cristão, que é o único Deus verdadeiro, é o único que entende o seu sofrimento, e não só o entende, como passou por um sofrimento 500 vezes pior. Ele não precisava ter vindo aqui, sido crucificado e passado por tudo que passou. Bastava cortar-lhe o dedo e a dívida de Adão teria sido quitada. Porque danificar, machucar Jesus, que tem dignidade infinita, já seria suficiente para compensar a dívida. Mas ele resolveu se sacrificar por nós da pior forma possível. Então, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, vendo o mundo da forma com que ele está hoje, completamente de cabeça para baixo, completamente insano, e ver o sofrimento para todo canto, e achar Deus me abandonou, Deus não entende. Os deuses gregos, sim, teriam te abandonado se eles fossem verdadeiros, porque nunca se importaram, eram simplesmente homens com superpoderes. Os deuses hindus estão nem aí, estão lá virando vaca. Mas o Deus verdadeiro, ele não só entende como ele passou por isso, para que você possa, não somente por isso, mas também para que você possa se identificar. Você sabe, não, Deus sofreu muito mais do que eu, na forma de Jesus Cristo. E percebendo essas verdades de fé, percebendo a beleza e a generosidade de Cristo, eu fui recuperando a minha humanidade que havia sido perdida pelo ateísmo. Porque é impossível você ficar 15 anos achando que tudo que existe são átomos batendo no outro, que você é um macaco mais inteligente, e achar que isso não vai afetar a forma com que você enxerga o próximo, com que você enxerga o bem, porque o bem deixa de existir, o próximo é só um macaco, tal qual você, que do ponto de vista evolutivo você pode até passar a perna, porque, né? Evolutionary Stable Strategy, para os que conhecem. Então, esse vídeo já está muito grande e óbvio que eu simplifiquei, eu posso defender as teses filosóficas que eu abordei aqui em outros momentos, mas eu espero que esse vídeo sirva para você de alguma forma. E eu poderia falar muito mais. E infelizmente ficaria muito longo. Então que Deus abençoe todos vocês. E eu rezo todos os dias o terço para que os ateus se convertam da mesma forma que eu me converti. Salve Maria.